o conteúdo de fato do Apocalipse. Nós começamos do capítulo 1. Quem não acompanhou as primeiras mensagens, está lá disponível na internet. Agora você tem essa facilidade de ir lá, conferir e analisar todos os dias. É assim. Eu fico muito feliz em poder contribuir com a vida de pessoas não crentes, homossexuais, que me mandam mensagem, que estão ouvindo a palavra, pessoas não evangélicas. Uma senhora me disse assim: pastor, meu marido tinha raiva de pastor, queria ver o diabo e não queria ver um pastor. E de vez em quando ele está assistindo o culto de vocês. Aí pronto, mande aqui um abraço para ele. Aí eu fiz um vídeo para ele. Ah, mas é bom, irmão. É assim, não é desse jeito? Um irmão me contou que eles, uma tribo indígena, lá que não tem acesso do evangelho lá. E aí, ele me contou que de repente, só tinha uma pessoa lá que tinha acesso com os chefes. E ele não sabia como ter acesso. Aí ele começou a conversar com a esposa dele. Aí o marido dela mostrou um vídeo, perguntou se ele já tinha me visto. Aí agora aqui no encontro de Bíblia, na área 15, ele me contou: pastor Zé, o senhor sabe como Deus abre portas? Até para nos abençoar, o senhor facilitou. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Ele mandou uma mensagem alegre para mim. E não é crente não, o homem lá. Então isso aqui tudo é uma forma de abençoar. Agora quem não quer, irmão, quem não faz caso, mas todo dia eu estou lendo a Bíblia, ensinando a Bíblia. Quem quiser, pronto, estou lá nas manhãs, todas as manhãs. É de madrugada, é de dia, é à tarde, todo o tempo ensinando a palavra de Deus. É assim. E nós estamos no Apocalipse. Na terça-feira nós estamos em Mateus e aqui nós estamos em Apocalipse. Estamos no capítulo 5. Coloca aí o verso primeiro. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora. É o primeiro livro. Tem livro que ele é escrito hoje por fora, mas é falando o tema ou a biografia do autor. Mas esse aqui era diferente. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Pronto. Esse é o verso primeiro. E hoje nós vamos falar sobre isso. É o tema de hoje, irmão. Coloca aí o tema de hoje. O livro escrito por dentro e por fora. O que é isso, pastor? Escrito por dentro e por fora. Nós vamos entender isso. Mas coloca os pontos que nós vamos tratar hoje aqui. Muito bem. O livro que João viu, a forma do livro, a abertura dos selos. Só nesse verso 1. Com a abertura dos selos vem de imediato as pragas. E no aspecto histórico, muitas interpretações no tocante ao rolo. Pronto. Faz referência às promessas de Deus, chega a dizer que ele é uma referência ao livro do Cordeiro, contendo 2 aspectos. Pode voltar lá. Vamos lá para a primeira parte. O livro Biblion. Biblion é uma palavra grega, que na verdade não é plural. Essa palavra lá, Biblion, nós temos Biblia, aqui livros, coleções de livros no plural. Mas essa palavra Biblion, ela quer dizer rolo ou livro. Esse é o conceito da palavra livro. Irmãos, há poder no livro. Isso tanto agora como também já no contexto antigo. Dizem que quem ler mais sabe mais, quem ler tem cultura, quem ler conhece a história, e o poder da leitura é muito vantajoso no aspecto secular. Uma pessoa que gosta de ler muito, ela tem cultura, ela tem compreensão da gramática, ela conhece as palavras, e ler muito não é apenas para quem é formado. Hoje nós temos pessoas que têm cursos e mais cursos, mas são péssimos leitores. Ainda o Brasil não está no ranking mundial da leitura. Temos países muito à frente do Brasil na leitura. Mas a leitura, ela tem os seus aspectos vantajosos no sentido natural, no sentido humano. A pessoa que lê é informada, a pessoa que lê tem mais cultura, a pessoa que lê, ela tem mais compreensão da gramática, erra menos. Então, ler é muito bom. E nós temos leitura crítica, nós temos leituras
de pesquisas, mas nós temos leitura que elas são filtros, que você pode estar em uma viagem, em um livro de narrativas, de história, e você pode fazer uma leitura de descanso da mente, né? Então, nós temos leitura analítica, nós temos a leitura dinâmica, nós temos leituras apenas para fazer um concurso, mas a verdadeira leitura é aquela que você aprende. E quem lê sabe de alguma coisa. Toda pessoa que lê, e lê bem, estuda muito, sabe muito. Só que as leituras seculares, todo o viés dela, todo o conteúdo dela é para cá. É para cá. Você vai apenas adotar a cultura, a inteligência para o que é daqui, deste mundo. Ok? Então, quando você olha para a Bíblia, aí já é um livro diferente. A Bíblia é o único livro que você lê, você pode ter cultura, você pode ter geografia, você pode ter história, tudo a Bíblia pode lhe dar. Tudo a Bíblia pode lhe dar. Mas tem uma coisa que é mais singular na Bíblia. A Bíblia, ela te dá o conteúdo para a salvação. Não somente isso, a Bíblia te dá o conteúdo para você ficar sabendo o futuro. A Bíblia é o único livro do mundo que você lê, que ela vai dizer como vai ser o final da história humana e o começo da nova humanidade em Cristo Jesus. Se você quiser saber como é o futuro amanhã, leia a Bíblia. Se você quiser saber como é que Deus planejou tudo, leia a Bíblia. Como é que Deus vai terminar tudo, leia a Bíblia. E se vocês analisarem, há poder nesse livro. Deus chamou Josué, no capítulo 1, verso 8. Não aparta de ti o livro desta lei. Antes medita. Meditar no hebraico quer dizer falar em tom baixo. Falar em tom baixo. Você meditar é falar em tom baixo. Mas não é apenas uma leitura, é uma meditação para a alma. Então, quando ele diz, não aparta de ti o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo o que nele está escrito, então prosperarás e prudentemente te conduzirás. Aqui você vê o poder do livro. Nenhum livro na história te diz, leia isso aqui que você vai ser prudente. Nós temos aí aquele Pense e Fique Rico. Você tem Os Segredos de uma Mente Bilionária. São livros que eles escrevem, mas em experiência própria e que só tem um desfecho para esta vida. Agora, a Bíblia, ela é o único livro que você pode ler para ter prudência, santidade, salvação. É a palavra de Deus. É o único livro. A Bíblia diz para nós, no capítulo 22 de 2 Reis, verso 8, depois do verso 11, a Bíblia diz que foi achado no templo o livro. O livro. Note que o livro estava no templo. O livro foi achado. E quando foi achado, o rei Josias, diante do conteúdo do livro, ficou pasmo, rasgou as suas vestes e procurou fazer o que estava no livro. Olha, e Deus abençoou e disse, toda essa desgraça viria agora. A profetisa Uda diz para ele, mas diz para o homem que mandou consultar esse livro, que Deus não vai fazer isso agora no tempo dele. Veja que quem se submete ao poder desse livro tem vitória. O grande problema, irmãos, é que hoje nós, na maioria, não queremos mais esse livro. Viver o conteúdo dele como ele está. Porque isso aqui não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. E se cada crente meditar na palavra e obedecer à palavra, ele tem uma vida inigualável. Basta você ler o Salmo 1, verso 2, 3. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como árvore, não murcha. Crente que tem Bíblia não tem período de estação. Se é no inverno, ele é crente. É no verão, ele é crente. É na crise, ele é crente. É no problema, ele é crente. Perde tudo, ele é crente. Se acaba tudo, ele é crente. E a Bíblia diz que nunca murcha. Porque a vitalidade dele é a palavra. A vitalidade de um crente é a palavra. Tem pessoas que são espertas, tem pessoas que são malandras,
Tem pessoas que têm oratória, mas não têm leitura de Bíblia. Falam bem, se expressam bem, conquistam alguma coisa. Agora, a leitura da Bíblia, com temor e reverência, ela gera um estilo de vida diferente, irmãos. É impossível você meditar na Bíblia, crer na Bíblia e ser a mesma pessoa. João 17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? É a verdade. Então, Josué, Deus disse: não aparta desse livro. Josias achou o livro e foi abençoado. Só para os irmãos terem uma ideia, o apóstolo São Paulo tinha missões, o apóstolo São Paulo tinha trabalho, mas em 2 Timóteo 4,13, ele morrendo de frio na prisão barbetina, já sabendo que ia ser decapitado, ele disse assim: me traz a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, e também me traz o livro, me traz o pergaminho. Veja que o apóstolo São Paulo amava a leitura. Hoje tem muita gente e muitos obreiros que alguns leem a Bíblia para pregar, só leem a Bíblia para pregar. Outros leem a Bíblia para debates. Outros leem a Bíblia para curiosidade, ou responder pergunta, ou fazer gincana. Mas não leem a Bíblia como palavra santa de Deus para guiar os seus passos, como está no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Todo crente, olha irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu nasci na Assembleia de Deus, eu conheço crente velho e crente novo, mas todo crente que ama a Bíblia e gosta da Bíblia e lê muita Bíblia, ele é diferente. Ele é diferente. Eu conheço senhores que quando você chega na casa dele, na hora que você vai conversar com ele, aí você puxa um assunto: olha isso aqui, pois é, pastor Zé, mas o senhor se lembra que a Bíblia diz assim, 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 assim? Eu disse: é verdade. Já vi demais. Às vezes até a pessoa vai dizer: olha, mas a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quem tem muita Bíblia, irmãos, tem tudo para dizer na hora certa. Tem tudo, ele sabe o que ele diz, porque a Bíblia tem tudo. Eu me lembro que o pastor Nestor era muito bom de Bíblia, e estava tendo um problema numa convenção, e aí ele pediu a palavra. Quando ele pediu a palavra, ele disse assim: olha, meus irmãos, o provérbio diz que quem entra na briga dos outros é pegar cachorro louco pela orelha. Eu não vou entrar nessa briga de vocês, só quero dizer isso, isso e isso. Quem tem Bíblia, todos os argumentos dele, quando ele fala, é da Bíblia. É como um advogado. Tudo que um advogado, você vê que um bom advogado, na hora que você fala com ele um assunto, ele diz: olha, está no Código Civil ou está no Código Penal. Aí ele vai dizendo as súmulas, ele vai dizendo todas as decisões dos tribunais, porque ele lê muito. Quem lê muito, irmão, sabe das coisas. Assim é psicólogo, pedagogo. Na hora que você vê um bom pedagogo, que começa a conversar com ele, ele diz assim: essa teoria aí, o Piaget falou sobre ela. Olha, mas tem um moderno também que fala sobre ela. Olha, o fulano de tal, na atualidade, ele falou isso, mas lá em 1900 e tanto, fulano falou isso aí. Ou seja, é uma pessoa que está inteirada. Assim é pastor. Pastor que não tem Bíblia, eu conheço. Na hora que ele abre a Bíblia para pregar, eu conheço quando ele não tem Bíblia. Dirigente quando não tem Bíblia. Agora, na hora que você olha para um irmão, que ele começa a pregar e cumprimenta o irmão, aí você vê as palavras, elas têm peso, porque a autoridade do pregador não está no grito que ele faz. A Assembleia de Deus pegou um erro muito grande desde o século XIX, com esse negócio de voz e de pulo e de corre-corre. Aí a gente pensa que a autoridade do pregador é a voz, a gente pensa que a autoridade do pregador é a oratória, e a autoridade do pregador é só isso aqui. É só isso aqui. É só isso aqui. Ele pode ser velho, pode ser novo. Pregou isso aqui, é autoridade. Agora nós aqui estamos pensando que a autoridade é a vozona, é um negoção, é um choro, é nadinha, nadinha, nadinha. O pastor pode chorar, pode correr. Se ele não pregar isso aqui, pronto, e está lá. E se você pegar, o próprio Paulo diz em 2 Timóteo 4,15: estas palavras te tornarão sábio para o quê? Para a salvação. Aí se tu não tiver palavra, pronto, até Jesus Cristo. Jesus Cristo, em qualquer conversa que ele ia puxar, era na Bíblia.
Eu acho bom, irmão. É assim, me parece que é Lucas 24, vê se é o 27 ou 47, vê aí, vê se é o 47, se não me foge a memória. É porque é muita coisa, vê se é o 27. Eu gosto da Bíblia, irmão, porque a Bíblia é coisa boa. Aí as pessoas, aí, 27, olha aí, tá vendo? Como é as coisas? É assim. Aí os discípulos, os 2 discípulos, não, vai ressuscitar não. Pronto, e hoje já é? Pronto, já é o 3º dia, o 1º dia e nada. Ele falou que vinha. Aí a Bíblia diz, e Jesus, começando, é o mais bonito, irmão, começando por Moisés, que é o Pentateuco, e pelos profetas, explicava o que dele se achava em todas, pronto, tá aí, que era Torá, Neviim, Ketuvim, é a Bíblia hebraica, Torá, Neviim, Ketuvim. Torá são os 5 livros da lei, aí Neviim, que são os profetas, tá ali, e aí você vem, os profetas, né? Ketuvim é escrito, Ketuv, que é escrito, aí pronto, são os outros livros escritos, aí tá aí. E Jesus começando pela Escritura. Pronto, não convinha que o Cristo padecesse. Bota aí o que segue. Eu gosto da Bíblia, irmão. Aí Jesus não foi com história, não. Aí quando a pessoa não tem Bíblia, não conhece o livro, aí começa com as histórias. Eu adoeci do pé. Adoeci do pé. E é assim, até na escola dominical. Eu adoeci do pé, e aí, pronto. Mas Jesus me curou. Aí ele, pronto. É a escola todinha, o tempo todinho. Minha unha estava inchada, e aí pronto, eu fui mexer e doeu. Aí eu levei para a mão, mas eu orei. É assim, a história todinha. Aí logo você vê, não tem Bíblia. É assim. Irmão, um bocado de gente. Aí pronto, você vê essas pessoas, olha, eu quero te dizer que você está assim, mas vai mudar. Irmão, se isso aqui não mudar, eu vou dizer para você, eu prego a Bíblia todo dia, e eu digo para Jesus, direto, Jesus, eu quero que tu me conserve com vida, só para me pregar a tua Bíblia, não deixa eu pregar outras coisas não, não deixa não, não deixa eu só pregar a Bíblia, porque se isso aqui não mudar, isso aqui mexe com o teu caráter, isso aqui mexe com a tua vida, isso aqui vence o diabo, todo crente que tem Bíblia vence o diabo, e outra só precisa, pronto, o diabo chegou, aí Jesus jejuando, pronto, jejuando o diabo chegou, tu não é filho de Deus? Já quieta, Satanás. Está escrito. Está aí, está escrito. Não, mas é o seguinte, olha, transforma essa pedra em pão. Tu não leu não, Satanás? E o Satanás é bom de Bíblia. Ele é bom de Bíblia. O diabo é bom de Bíblia. Só que a Bíblia não entra nele. Mas ele é bom de Bíblia. Pronto, ele cita bem direitinho. Ele cita errado, às vezes com intenção própria dele, distorcendo. Mas ele, pronto. Citou o Salmo 91, citou errado. Não está escrito que aos teus anjos dará a ordem. Pronto, está lá. Está lá no Salmo 91. Ele dará a ordem aos teus anjos para que tu não tropece em uma pedra. Aí então te lasca daqui. Aí Jesus, nem assim não, diabo. Tu está interpretando errado. Não tentarás o Senhor? É assim, é quem tem Bíblia. Agora quem não tem Bíblia, irmão, escuta um pastor e fica, meu Deus. Não, ei, pastor Aziel está pregando, deixa eu ver se pastor Aziel está certo. Eu estava pregando numa cidade, aí quando eu fui saindo, a minha esposa estava comigo. Eu fui saindo, aí o irmão disse, eu conferi todos os versículos que você falou ali. Está certo. Aí eu fiquei, ele já ia saindo. Eu disse, mas irmão, e por que tu está nisso? Ele disse, porque semana passada teve um aqui, que ficou dizendo, a Bíblia está dizendo, porque tem irmão agora que pegou essa moda, a Bíblia vai dizer o quê, irmão? Ela já está dizendo, está escrito, vai dizer, a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz, não ela vai dizer não, abre ela que ela já está dizendo, aí os irmãos pegaram isso agora, a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz, não vai dizer não. Quem vai dizer sou eu. Agora, a Bíblia diz. É assim. E eu vejo até um bocado de pessoas que se diz culto. Aí anda com isso. A Bíblia vai dizer. A Bíblia diz. Pronto, diz a palavra. É assim. Olha aí pronto.
E começando por Moisés. Olha, passa o 28. Eu acho lindo, irmão, a Bíblia. E chegaram, é o anterior, 26. Aí eu acho bonito, irmão. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Isso é quem conhece o livro. Agora, quem não conhece o livro, aí pronto. E aí, veja bem, é o único livro que te torna bem-aventurado. Não tem um livro no mundo que diz assim, leia. Eu vejo as pessoas dizendo assim, 3 livros que você não pode deixar de ler esse ano. Não é assim? E eu vou te falar só um que tem 66 que tu não pode deixar de ler esse ano. É a palavra que te dá vida eterna. Mas é bom esse livro. Agora esse livro tem um negócio. Vê bem aí Apocalipse 10. Esse livro, eu quero dizer para você um negócio. Esse livro ele tem um negócio. Você tem que ter cuidado com ele. Porque esse livro, irmão, ele tem um negócio. Aí veja bem, o verso 10. Vamos lá. Veja, lê do 9, lê aí. O poder do livro. Aqui é só a introdução. Eu vou já encerrar, não vou pregar o texto aqui não. É só a introdução. O poder do livro, vai. O poder do livro. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Mas é bom, vai. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Tá aí. Acho que é o Francisco Geraldo ou é o Lorival Freire? A leitura da Bíblia fica doce como mel. É bom, né? É bom. Agora ela é o seguinte, ela tem mel, mas ela tem amargo. Tem hora que tu está lendo a Bíblia, tem irmão que acha ruim. Tem hora que tu está lendo a Bíblia, aí quando tu encontra mel, o mel é o seguinte, vai morar nas mansões celestiais, né? O mel é bom, mas quando tu vai para o Tiago 3, tua língua é grande. Aí ó, amarga, aí tu diz, meu Deus, vou até pular daqui, não é assim? Aí pronto, às vezes tu é sem vergonha, faladorzinho velho, ruim. Aí tu vai ler, Eu li um teólogo, ano retrasado. Ele diz assim, coloca bem aí, a parte amarga da Bíblia. Coloca Gálatas 5:19. Ele diz, se tu só lê isso aqui, tu não vai pegar. Agora ele diz, senta lá na tua cozinha, se a irmã está fazendo o arroz, botou um arroz, tu pega e diz assim, eu vou ver se eu tenho alguma dessas coisas aqui. Aí tu vai anotando, as quais são manifestas. Qual é a primeira? Adultério. Aí tu diz assim, eu não estou em adultério, então marca, eu não tenho. Segundo, fornicação, que aí é a prostituição, relação sexual ilícita. Depois, impureza. Aí você vai, lascívia. Aí você, eu não tenho. Idolatria, aí começa, será que eu não idolatro o cantor? Será que eu não idolatro o pregador? Será que eu idolatro meu cachorro? Tu já tem. Aí, feitiçaria, a feitiçaria aí é mistura com um monte de remédio velho. Não é só essas feitiçarias, é um monte de mistura. Às vezes tu mistura um monte de remédio velho. Feiticeiro. Inimizade. Aí, irmão, isso aqui é o que mais crente tem hoje. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu só não fico inimigo de crente, é porque eu quero ir para o céu. Irmão, pronto, tem dia que eu recebo. Hoje eu estava dizendo para minha esposa, eu disse, olha, meu bem, é a luta. Eu estava com ela, não vou citar o nome, eu estava com ela em um local e um pastor me levou para conhecer a cidade. E um presidente, eu disse, pastor, e o senhor vai entregar aqui tempo? Aí ele ficou assim, olha, aqui tem que entregar tal tempo. Aí a mulher dele disse assim, eu já quero logo que ele entregue. Eu disse, mas rapaz, ela disse, pastor, é luta demais. E é mesmo, irmão. É mesmo, pronto, é assim. Hoje um pastor entrou aqui e disse, pastor, eu vou tirar 10 dias que eu estou meio cansado. Eu disse, é mesmo. 10 dias. Um outro 15. E eu não tirei nenhum ainda. É assim. Eu fui bem aqui em Barreirinha comemorar meu aniversário de casamento, mas a minha mulher. Fui num dia, no outro dia eu voltei. É assim. Não tem esse negócio. Só teve um irmão aqui no Ano Novo, que ele deu uma palavra,
que eu fiquei assim, eu disse assim, ainda tem gente que vê. Porque tem crente que não vê, não. Vê, não. Olha, quase a maioria dos pastores, quando é no Natal, Ano Novo, eles saem. Todo Natal eu passo aqui. Todo Ano Novo eu passo aqui. E o pai dizia isso. Pastor passa o Ano Novo é na igreja, com a igreja, rapaz. E Natal é com a igreja. Pronto, eu estou aqui. Ou deixa um auxiliar, deixa aqui o Luiz, deixa o Wagner. Eu me taco no mundo grande. E aí aquele irmão João, ele disse, eu fiquei, deu vontade de eu chorar. Me deu vontade de chorar. Tem um hino da Chile Cavalai que diz assim, ninguém vê, ninguém vê. É assim, pode ser consagrado, ser abençoado, mas ninguém vê. É assim, é pouca gente que vê. Não é que a gente quer glória não, porque eu não trabalho para agradar a igreja, eu trabalho para agradar Jesus. Essa é a minha visão. Eu trabalho para agradar Jesus. Mas é bom quando a pessoa vê. É bom quando a pessoa vê. Quando eu fui na Itália, eu quis ir lá no local onde Paulo, a última parada dele para descer para Roma, ele ficou no hotel. Eu vi lá o hotelzinho. Pastor Douglas, ainda vi a lajotazinha. Aí o pastor me deixou lá e eu fiquei olhando e chorando. Aí me veio na mente, Paulo chegando de cavalo, e aí esperando os crentes vir de Roma. Aí os crentes saíram de Roma, 60 quilômetros, saíram de Roma. Aí quando eles iam de Roma, tinha crente de um lado e do outro da estrada, crente pendurado, outros tocado fogo. E eles sabiam que poderia morrer. E aí Paulo estava lá, e aí esperou os irmãos. Irmão, aí é pesado. Aí lá ele descansou, nesse lugar ele descansou uns dias. Aí depois ele voltou. É assim. Porque tem gente assim. É bom, tem gente que vê, tem gente que não vê. Mas é verdade. Se a pessoa não tiver cuidado, irmão, aí pronto. Aí tu olha isso aí, inimizade. Se o pastor, ele fosse levar, ele fica com inimizade toda hora. É um crente que fala, você fazendo o bem para a obra de Deus. É por isso que Paulo diz em Romanos 12, se possível, quando depender de vós, tenha paz. Porque tem hora que eu quero ter paz, mas tem gente que não. Aí pronto, a pessoa não vê, não contribui, não ajuda. É assim. Mas é bom. Tem um irmão aqui que toda segunda-feira, terça-feira, é de uma área. Não vou citar o nome dele, não. Eu fico assim, até com vergonha. Mas aí pronto, ele chega. Hoje mesmo, eu fui saindo daqui, da gravação. Aí ele disse, tome ali um cafezinho. Aí, bom, ele botou, tomar um cafezinho. Aí o cafezinho ainda está aqui no meu bolso. Tome ali um cafezinho, pastor. É assim. Eu digo, meu Deus, tem gente mesmo que tem temor de Deus. Mas é bom, né? É assim. Isso aqui para mim, irmão, aqui é R$50, mas isso aqui para mim é 50 milhões. Vocês entenderam? Isso aqui para mim é 50 milhões. Isso aqui eu fico só olhando. Eu nem quero gastar. É assim. Tem hora que ele me dá e eu dou na obra aqui, tudinho. Ele dá. Mas ele me dá, não é assim não. Toda terça-feira ele me dá. Toda terça. Agora mesmo ele botou. Aí bota um envelopezinho. Aí eu digo, eita, meu Jesus amado, meu Deus. É assim. Mas tem crente assim, irmão. Tem crente. Tem irmãos que... Olha, tem um irmão aqui que mandou da Serra Pelada. Ele mandou agora para mim, pastor Oziel. Rapaz, vem passar um dia aqui na minha casa. Na Serra Pelada. E eu disse para ele, eu tenho vontade de conhecer a Serra Pelada. Aí pronto. Aí um irmão... E ele conversando... Aí pronto. Aí o Lorival Freire também ligou e disse, um irmão ligou para ti? Eu disse, ligou. Aí ele disse, boi, ele não sabe onde botar, viu? Eu estou logo lhe avisando. Eu disse, o quê? Boi, ele não sabe onde botar boi. E ele me ligou aqui que quer você lá, para passar um dia com ele. Aí, vá, que eu não sei o que ele vai lhe dar. Eu disse, rapaz, eu vou ver. Não. Mas, irmãos, tem gente assim que alegra a gente, e é por isso que a gente vive. Vocês entenderam? É por isso que a gente vive. Tem hora que o irmão, pastor, vai lá em casa, pastor, mas é bom. Isso daí não é questão de comida não, irmão. Que dinheiro a gente tem para comprar comida? É o carinho, é o amor, não é assim?
Isso é bom, bota lá. Mas aí tem gente assim, bota lá. Aí quando tu chegar em casa hoje, tu senta. Deixa eu ver se você tem isso aqui. Lá, Gálatas 5. Aí esse autor diz, olha aí, aqui é o amargo da Bíblia. A Bíblia não tem só o doce não, irmão. A Bíblia tem o quê? O amargo, olha aí. Adultério, fornicação, impureza. Onde é que você... Basta você botar impureza. Será que você tem impureza? Aí tu vai botando. Irmão, pergunta se tu não tem impureza. Irmã? Se tu não olhou para aquele gatão, pensou nele, hein? É assim. Tem muita irmã aí. É assim. Pastor, eu me lembrei esses dias do meu namorado, e aí eu pequei. Eu disse, pois é. Impureza, lascívia, vai. Aí vai passando. Isso aí está tudo dentro de nós. Idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda. Tem crente que é bom de contenda. Contenda. É bom de contenda. Tudo ele cria uma contenda. É na igreja, é nas... Ô, irmão, e aí eu digo uma coisa para você. Eu prego aqui essas coisas, irmãos, é porque eu sei, eu vivo dentro de igreja. E todo tempo tem. Todo tempo tem. Agora mesmo chegou um obreiro e disse para mim, pastor Oziel, me tire da área lá. Eu disse, não, mas não chegou o teu tempo. Ele disse, não quero mais não. Eu fiz um ano novo lá, e um irmão inventou de fazer na casa não sei de quem, e ninguém foi para o meu ano novo. Eu disse, sai mesmo. Porque, irmão, é ruim, rapaz. Mas é ruim a gente fazer as coisas. Aí eu foi com pena, bichinho velho. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu disse, meu Deus do céu. Irmão, se eu for sair de lugar, que gente não faz. Mas eu disse para ele, é bom sair mesmo. É triste sair. A pessoa se dedica, faz. Não é assim, irmão? Até casamento, festa, quando a pessoa diz, pastor, convidei tanta gente. Aí as mesas tudo vaga, a gente fica com pena. Eu fico com pena. Aí tem gente que é bom de contenda. Tudo ele faz uma contenda. É de vocal, é de grupo, é de igreja, é de patotinha. Irmão, eu tenho um nojo de igreja que tem patota. E de igreja que faz confusãozinha. Tem irmão que ele é o seguinte, ele sai, eu conheço irmão assim. Ele sai na casa dos crentes. Aí quando ele chega de noite, o senhor foi na casa do irmão Chico? Essa é vergonha, irmão. Ele não faz por amor. Porque quem faz por amor, enche o carro de coisa e leva para o irmão Chico. É assim ou não é? Aí chega na casa do irmão Chico, pronto. Aí depois ele vem, pastor, olha, se o senhor puder visitar o irmão fulano de tal, porque o irmão fulano de tal, ele não está bem. Mas eu fui lá hoje, eu levei o carro cheio de coisa. E aí pronto, aí você vai. Desse jeito. Eu nasci dentro de igreja, eu vejo isso tudo. Peleja, briga véia, iras, dissensões, heresias, irmão, aqui não é só heresia como nós entendemos hoje, né? Nesse tempo aqui, era partidos, era grupinho. Olha, até irmã, tem irmã que ela é o seguinte, no ciclo de oração, ela só anda com a irmã Maria, aí a irmã Maria só anda com a irmã Késia, a irmã Késia só anda com a irmã Chiquinha, aí fica essa vergonhice. Aí as brigas, eu não gosto disso, irmão. Pronto, aqui eu tenho, você me vê na convenção, olha, tá ele aí que são pastores, tem pastor que só anda com um pastor, é assim ou não é? Onde você vê ele, vê um pastor, e eu digo aqui para os pastores, meus pastores, eu não vou levar nenhum dos senhores, não é porque eu não gosto de vocês, eu gosto de tudinho, mas para não criar ciúme, que eu gosto mais de A ou de B, aí eu vou sozinho, mas a minha esposa, tá certo assim? Tá bom, mas aí a igreja dá o ônibus para vocês irem, aí enche 2 ônibus, um ônibus, aí, e aí vão tudinho, e quem tem carro pequeno, vai no carro pequeno, e lá eu chego, falo com tudinho, abraço, sorri, mas para não ficar esse negócio tudinho, pronto, são coisas minhas, eu nunca gostei disso, eu nunca, nem quando eu rapaz solteiro, eu nunca andei pendurado, mas 3 rapazes na moto, tem homem que gosta disso. Todos 3 agarrados. Nunca andei nisso, irmão. Graças a Deus. Pronto. Inveja. Olha aí, irmão, a lista. Inveja. Isso aqui é o lado ruim da Bíblia, mas é a verdade. Inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que quem comete tais coisas, o que acontece? Pronto, esse é o lado amargo. Então a Bíblia tem um lado doce e a Bíblia tem um lado o quê? Amargo. Aí João diz, quando eu comi, na minha boca era o quê? É doce. Mas como é para salvação, ela rasga.
Ela vai dizendo, tu precisa tirar isso da tua vida. Tu precisa matar isso. Olha, e quando você é crente de verdade, aí a consciência bate. Rapaz, tu te converte, esse teu comportamento aí não está santo. Ô, coisa boa, meus irmãos. Aí é isso aqui que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aí já é a parte doce. Essa aqui já é a parte doce. Mas aí João viu o livrinho. João viu o livrinho. Olha, e essa palavra livro aí é rolo ou papiro. O papiro, vou ficar só nessa parte aqui. O papiro era feito de planta, que aí, na verdade, era mais fácil juntar aquele papiro, formar tipo um papel, e aí se escrevia na parte interna dele. O pergaminho o papiro era frágil, aí o seu uso também acontece lá no Egito, mas o pergaminho, ele já tinha uma durabilidade, porque ele era feito do couro do animal esticado, colocado para curtir, e aí depois fazia todo um processo, então se escrevia. Então vocês podem observar que a palavra livro, ela dá essa conotação. Coloca lá em João, essa conotação de livro, só para os irmãos terem uma ideia. Olha aí, aliás, João não, Apocalipse, vamos lá, Apocalipse 5 primeiro. E vi na destra que estava sobre o trono um livro. Pronto, aí é só você marcar. Mas, irmão, está na mão de alguém um livro. Esse livro contém todo o segredo de Deus para a humanidade. Tudo que vai ser revelado sobre o futuro, agora tem um que vai abrir o livro. Se vocês se lembrarem bem, eu vou citar só a história para me ver se alguém sabe dizer o capítulo. Aí a Bíblia diz que Deus falou assim: encerra, fecha o livro. Para quem Deus disse? Encerra, fecha o livro. Para Daniel. Está lá no capítulo 12. Só que teve coisas que Daniel não soube e não interpretou e nem teve a visão completa do futuro. Deus disse assim: isso é para o tempo do fim. Aí chega um que conhece o início e o fim. Ele é digno de abrir o livro. Eita glória! Irmão, crente não precisa de horóscopo. Crente não precisa de livro de São Cipriano. Crente não precisa de livro de cabana. Crente só precisa desse livro santo, a palavra. Esse livro, aí pronto, aí ele diz, esse livro aqui tem o início do paraíso, mas esse livro aqui tem o início das mansões celestiais. O pessoal está lendo Apocalipse hoje, para tá debatendo. Não, irmão, a Bíblia ela não criou nenhuma escola teológica, isso é coisa nossa. A gente fica escrevendo, por exemplo, sobre pré-tribulacionismo, amilenismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionista. A gente fica nisso. Eu sou pós, eu sou pré, eu sou amilenista. Tu é um besta. Porque a Bíblia, ela diz o seguinte, no Apocalipse 1:3, bem-aventurado o que lê e bem-aventurado o que ouve. Aqui não é para estar debatendo. Você nunca vai ler no Apocalipse, o apóstolo João criou a escola pré-milenista. Não existe isso. Aí a gente vai estudando a questão do quiliasmo, a questão... Aí a gente, não, isso aqui eu sou isso, eu sou isso. Mas João era crente e aguardava a volta de Jesus. Aqui o desfecho da Bíblia é o futuro do mundo. Está nas mãos de quem? De Deus. Então tem irmão que quer saber o que o Trump vai fazer. Eu quero saber o que Jesus vai fazer. É assim. Tem gente que quer saber, aí diz assim, mas eu vivo nesse mundo, pastor Zéu. Eu também vivo, mas eu vivo no mundo, sabe como? Porque quem tem Deus vive no mundo agora olhando para esses políticos, sabendo que na hora certa Deus vai tirar todinho e vai estabelecer o reino dele. É assim. Agora, se tu ficar, meu Deus, e amanhã tu adoece, tu morre, não vive. É assim. Eu estava vendo agora, aí no YouTube, um monte de político que ficaram velhos, e aí pronto, não fizeram nada. A única coisa que fizeram foi beneficiar as famílias dele, e o Estado está acabado, e não fizeram nada. E vocês brigaram, dividiram, e aí pronto. Vamos ver aí como é o mundo. Coloca Daniel
2:21. É assim que ele vai fazer. Aí quando eu olho, está aí. Olha, lê aí. E ele muda os tempos e as estações. Peraí. Quem é que muda os tempos? Então, olha para cá, irmão. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem foi que derrubou os muros de Berlim? Quem foi que acabou com aqueles comunistas velhos de lá? Pronto. Aí Deus vai mudando o quê? Os tempos. Às vezes tu nem está orando por aquilo ali. Quando dá fé, porque na hora certa Deus arranca. É ou não é, irmão? Aí os crentes ficam brigando. Não briga não, só ore. Ore, porque na hora certa Deus arranca. Deus faz uma mexida. Eita, glória a Deus. Deus faz uma mexida, que aí eles próprios começam a se debater. Pronto. Eles próprios começam a se debater. Aí pronto, aí de repente abre as portas para a igreja. Porque Deus, quem é que está no controle? Ele muda os tempos e o que mais? E as estações. E o que ele faz? Ele remove os reis. Ele arranca reis. Estabelece os reis. E ele bota reis. E o que mais? Ele dá sabedoria aos sábios. E o que mais? E conhecimento aos entendidos. Então pronto, aí João, Deus disse para Daniel, fecha o livro, não é teu tempo. Aí pronto, aí João começa a chorar. Eu vou falar isso depois. E quem é que abre o livro? Eu quero saber, quem é que abre? Ele diz, aquieta, João. Te aquieta. Para de chorar. Tem um aqui que venceu. Eita, meus irmãos. Ele é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Aí pronto, aí aqui é mostrando o seguinte: quem controla o mundo desde Gênesis 3, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, eis que eu faço novos céus. Então pronto, quem faz é ele, quem controla é ele. Eu vou te dar só um conselho: seja crente. Vira para o teu irmão e diga para ele: seja crente. Porque o mundo pode estar na bagaceira que tiver, mas quem está no controle é Deus. Na hora certa ele vai agir. Mas é bom. Pronto. E aí, esse livrinho que nós estamos falando aí, como vocês estão vendo, coloque só essa referência aí, Isaías 34, verso 4, rapidinho. Isaías 34, verso 4, depois Isaías 1:18. Aliás, 18:2. Leia. E todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro. É porque naquela época os livros eram como? Pergaminho, por isso que enrolava. Era, olha, irmão, era um rolozão grande, que aí era o maior trabalho para a pessoa levar. Hoje já pensou chegar num culto aqui, porque um rolo, não era toda a Bíblia não, um rolo, às vezes só continha um livro. Aí já pensou chegar aqui com um rolozão, não sei quantos metros nas minhas costas, para pregar, e como é que eu ia ler? Era uma dificuldade. Aí Deus abençoou, hoje nós temos isso aqui. Amém? Amém? Mas também tem aqui. Tem irmão que diz, eu não leio Bíblia na internet. Não, é a mesma coisa do que está aqui. Conteúdo de Léo daqui. Agora, tem pessoas que não gostam. Eu não gosto muito de estar lendo aqui. Às vezes eu canto em harpa aqui, é assim, porque eu tenho a minha Bíblia com harpa. Às vezes eu trago outra aqui. Mas aí eu leio aqui. Agora, não é pecado, porque antigamente eles andavam com um rolozão tremendo. Com um rolozão tremendo. E tinha um homem na Bíblia que não andava com livro nenhum, só andava com ele na cabeça. Quem sabe o nome desse homem? Que botou um livro todinho, um capítulo todinho na Bíblia, não esqueceu de nadinha. Tem um homem na Bíblia que tinha um capítulo todinho decorado. Todinho. E aí pronto. E alguém pegou, rasgou o livro, zangou e disse, eu quero ver ele ainda escrever isso aqui. Jeremias. Pronto. Aí o Jeremias pegou o rei, queimou, está lá no 36, né? Queimou o rei zangado, e esse livro velho pegou. Esse negócio de rei que não gosta de Bíblia, de diabo que não gosta de Bíblia, não é da agora não, irmão. Tem irmão que vem aí na internet, fulano de tal rasgou uma Bíblia. O diabo vem rasgando Bíblia faz tempo. Não é da agora não. Eu vejo aí na internet a moça pegando a Bíblia e jogando no fogo. Perca de tempo. Pode rasgar, pode tocar fogo, mas ela está aí aqui dentro. Escondi a tua. É por isso que crente tem que ler Bíblia, irmão. Porque no dia que te botaram na cadeia, que tiraram tua Bíblia, aí tu vai ficar dentro da cela, deitado que nem Pedro, lá no capítulo 12, só meditando. É assim. Agora se tu não tiver Bíblia, aí pronto.
Aí fica, me traz uma Bíblia, porque não tem na cabeça. Mas o Jeremias rasgou e disse, não se preocupe não. E aí citou todinha de novo. Todinha. Pronto, está aí. Olha aí você tem, ó, e todo o seu exército cairá. Cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Vamos lá, 18, verso 2. Que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo, ide mensageiros velozes a um povo de elevada estatura e de pele lisa, isso. A um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Aí você tem a palavra junco, não é isso? Que está relacionada à palavra papiro. Então, é essa a questão quando ele pega essa expressão livro. Então, você tem essa expressão livro, que na verdade quer dizer livrinho ou rolo, que era feito, podia ser de pergaminho ou podia ser de papiro. Mas o importante é que você vê que João viu o livro. E na próxima nós vamos abordar isso aí. Que Deus nos abençoe e convidamos sempre a todos. Domingo é o nosso culto. Irmãos, esse ano faça um compromisso de trazer uma pessoa para o culto, uma pessoa não evangélica. Convide as pessoas. A igreja tem que sair, a igreja tem que levar. É um amigo, é um irmão. Faça isso e Deus te abençoe. Vamos lá, pastor Luiz.